A gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que vai te interessar, porque a gente está envelhecendo, né? E dados do IBGE apontam que 5% da população já é composta de pessoas que apresentam alguma deficiência auditiva. Mas essa porcentagem significa que mais de 10 milhões de cidadãos já apresentam deficiência, 2,7 têm surdez profunda, ou seja, não escutam absolutamente nada, mas por conta do envelhecimento, a gente sabe que muitas outras chegarão lá para aumentar esse dado. A audição, gente, tem um papel crucial nas interações sociais e na comunicação. A gente às vezes não percebe, mas muitos idosos deprimem porque primeiro perderam a audição. Dificuldades auditivas mais ou menos graves, dependendo dos sons que eles conseguem ouvir, afetam muito o estado emocional. E a gente precisa cuidar. E a perda da audição pode afetar um ouvido, dois, tem várias causas, tá? E a gente vai conversar sobre essas dificuldades que podem ser temporárias, mas a maioria dos casos é permanente. Com ele que entende muito sobre esse, aliás, tantos assuntos, é um médico muito completo, otorrinolaringologista, Dr. Edson Monteiro. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Muito bom te receber. Vou sentar aqui do seu lado, Dr. Edson. Uma vez uma otorrino falou assim, que todo mundo um dia perdeu a audição. Todo mundo. É verdade isso? Todo mundo vai perder a audição? Não. Olha lá. Eu conheço pessoas com mais de 90 anos e audição boa. Então, a minha pergunta para começar. É possível cuidar dos ouvidos, fazer a prevenção antes que coisas ruins aconteçam? Com certeza. Então, a gente tem que pensar não só na melhor idade, mas pensando nisso, na prevenção, a gente tem que pensar desde o bebê, né? Então Desde a gestação, hoje. inclusive. Desde a gestação, inclusive. Ó, pra gente entender, claro que eu vou conversar com o Dr. Edson Monteiro, mas a gente vai entender como é que funciona o nosso sistema auditivo. Vamos ver esse vídeo que já está preparado aqui. Isso. Hoje vamos aprender como o ouvido funciona. Os sons são vibrações de ar que produzem ondas. Elas entram no pavilhão auditivo e depois passam pelo canal auditivo. Logo, as ondas chegam até o tímpano, uma membrana que parece um tambor e vibra com a chegada do som. Os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, estão conectados ao tímpano. Com a vibração do tímpano, os ossinhos se movem e enviam ondas para a cóclea. A cóclea transforma essas ondas em sinais elétricos e as envia para o cérebro através do nervo auditivo. No cérebro, estes sinais são percebidos como sons que podem ser reconhecidos e compreendidos. Por exemplo, reconhecemos o som da ambulância e interpretamos este som como uma situação alarmante. Olha que legal, né? Gostei de ver. Interessante, bem simples, né? Bem esquemático, né? Existem filmes até na internet mostrando por dentro do ouvido, atrás da membrana do tímpano, mostrando a quantidade, com luz estroboscópica, mostrando a quantidade de vibração que essa membrana ali mostrou, uma vibração pequena, lenta, né? Mas o ouvido humano consegue ouvir até 16.000 Hz. A frequência da fala vai de 500 a 8.000 Hz, quer dizer, 8.000 batidas por segundo, né? Então, assim, não é tão lento, uma quantidade de frequências que o ouvido assume do meio ambiente ao mesmo tempo, então é uma complexidade incrível, né? E é muito delicado. E dependendo da energia que chega desse som nessa membrana timpânica, que vai levar lá para dentro daquele caracolzinho lá, que é a cóclea, que é ali que tem as células que vão transformar energia mecânica em energia elétrica. Então, dependendo da energia que chegue, quer dizer, a força do som, a altura do som, né, que chegue dentro do ouvido, isso pode causar um trauma, lesar tanto a membrana timpânica, mas lesar lá dentro. Quer dizer, criar um trauma acústico, que pode ser crônico
E pode ser agudo. Agudo por deflagrar um rojão ou uma motocicleta que passou com som estridente, né? Que pode afetar o ouvido ou deflagrar um tiro, coisas assim. Mas também pode ser aquele som ao longo do trabalho, sem proteção, né? Que a pessoa, muitas vezes, que está em fábrica ou lidando com máquina, operando máquina ruidosa, até dirigindo um veículo pesado ruidoso, se não tiver proteção auditiva, proteção desse som mais intenso que chega lá dentro, ele vai criando um problema de ir matando essas células que transformam energia mecânica em som, energia elétrica para o cérebro interpretar. E aí, o que vai acontecer, Cláudia? Nós todos temos um início de começo de ouvir o som, que é o limiar auditivo. E nós temos um som que é desconfortável para a gente. Com esse passar do tempo e a pessoa recebendo esse trauma, vai aproximando uma coisa da outra. Então a pessoa às vezes começa a ter uma audição ruim, então ela começa a ouvir, precisa de uma amplificação de som porque ela não consegue ouvir, mas já está próximo do limite de desconforto. Entendeu? Então assim, tem várias causas. Eu falei uma causa de trabalho, mas tem causa de medicação inadequada. Pingar remédio no ouvido é um complicador. Olha aí que coisa séria. Tem gente que insiste. A gente já falou aqui várias vezes. Mas repete, por favor, doutor Edson. Até tá nas remédio bulas. De ouvido não é para pingar no ouvido? Para que existe? Bulas. Me explica. Não, pois é, o remédio do ouvido ele tem uma indicação muito precisa, que o médico sabe quando indicar. Quando tem uma infecção crônica, que tem uma proteção pela própria infecção lá de dentro do ouvido médio. Mas assim, a pessoa, sem saber, vai colocando um remédio no ouvido, ela pode lesar o seu ouvido, né? Ou seja, é não para automedicação. Não, de jeito nenhum. Uma coisa que eu acho importante, você citou a melhor idade, tem duas questões, tanto a criança quanto a pessoa com mais idade. Eu vou começar a falar da mais idade, da idade mais avançada, que foi o que você chamou no programa. Mas eu gostaria de falar da criança. A mais idade é o seguinte, nós temos que valorizar a pessoa que está com deficiência auditiva, os familiares que têm um idoso que está com esse problema, porque às vezes a pessoa nem percebe que não está ouvindo direito. E aí ela começa a se isolar do convívio familiar, ela começa a se isolar, se marginalizar da discussão social da família, dos encontros, e ela começa a entrar em depressão. Então, muitas vezes, o uso de um aparelho auditivo, quer dizer, tecnicamente bem indicado, essa pessoa vai voltar à convivência, ela vai voltar ao humor dela. Essa é uma questão que precisa ser tratada, como saúde pública até. Mas uma questão muito importante que a gente tem que pensar são as crianças. Eu acho uma deficiência, porque já existe o exame da orelhinha na maternidade, para saber se o ouvido está... Mas e as crianças que vão para a escola? Elas precisam ter avaliação visual e também auditiva, porque muitas vezes a criança vai mal na escola, ela não está conseguindo ir bem na alfabetização, tudo, porque ela não está ouvindo direito. Existe uma perda auditiva na criança que ela pode melhorar e piorar ao longo do ano, que é chamada otite catarral, otite secretora, que pode ser por uma virose e tudo, e as pessoas não se apercebem disso. Então isso daí atrasa a criança, marginaliza a criança, fica até sendo como uma criança com uma deficiência, e na verdade ela tem uma deficiência, mas não uma deficiência intelectual, cognitiva, é auditiva. Aí você vê a importância de fazer um acompanhamento direitinho, de ter um bom médico, né? Ter um otorrinolaringologista e fazer os procedimentos corretos. Porque você falou do pingar uma gotinha no ouvido, mas ainda tem aqueles que, por mais que a gente fale que não pode, insistem em limpar o canal auditivo. Ah, pois é, isso aí é contraindicado totalmente. Até não é para fazer isso, Não é para fazer. Se você vai na Liberdade, vai passear lá, ver no fim de semana, aquela feirinha que tem na Liberdade, você vai ver lá gente vendendo uma varinha pequena para retirar cera do ouvido. Nossa. É uma prática oriental isso daí. Isso é contraindicado, né? Porque você não sabe o que está acontecendo lá dentro do ouvido, né? Então, você não sabe a profundidade do seu canal. Que é o seguinte, Cláudia, o conduto externo, ele é angulado, ele tem uma angulação que é para a própria proteção, mas isso pode variar. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela já chegou e vai tirar cera, ela não está enxergando. Então, ela acaba afetando, atingindo a membrana do tímpano. Então, isso é contraindicado. Cotonete também não foi feito para isso, para ficar limpando o ouvido, não existe isso.
Mas a gente vê na propaganda, né? O bonequinho lá limpando o ouvido com cotonete. Exatamente. E tem que até tirar isso do ar, né? Isso é uma Pois é. desinformação absurda. Virou cultura, né? Isso não pode de jeito nenhum. Agora, virou cultura também a lavagem nasal. E eu sei que algumas crianças, principalmente as crianças, né, fazem de forma errada, talvez até por falta de informação, e acaba levando esse sorinho para o ouvido. Né? Então, Esse é um risco. Essas lavagens, inclusive agora os laboratórios, ultimamente inventaram um método de vender o soro em quantidade maior, né? E que tem até uma jarrinha, Aham. e tem Eu uma recebi uma dessas uma esses bisnaga dias. para você colocar. Aquilo lá, assim, tem colega otorrino que acha bom, prescreve. Eu contraindico isso aí. É mesmo? A gente tem contraindico. feito, inclusive no meu neto que faz aniversário hoje, meu Bezinho. Parabéns, Obrigada, parabéns pro B. Mas ele tem feito. contraindico. Por quê, Eu doutor? acho Me que explica. isso porque você não sabe como dosar a força que você vai jogar esse líquido para dentro do nariz, né? E o nariz tem uma comunicação com o ouvido. Quando a gente desce a serra, o ouvido não tampa. Quando a gente está viajando de avião, o ouvido tampa. Então, essa questão é o seguinte: essa comunicação do ouvido com o nariz, ele faz com que o ar, a tuba auditiva, que é essa ligação, né, ela abre e fecha. Quando você joga esse soro no nariz, isso pode ir para o ouvido. Dependendo da força, ele vai para o ouvido. E aí acaba dando uma otite, gerando uma otite. Então, assim, eu acho que aquelas gotas também são pouco eficientes, mas aqueles jatos que já são pré-determinados, aqueles sprays de soro, né? Tem várias marcas no mercado. Esses são mais adequados do que a pessoa apertar aquilo de uma forma que pode agredir o ouvido. Ah, tá. Mas então é contraindicado no caso de apertar com muita força. É. Porque a garrafinha, aquela que é como da yoga, que é como se espirrar. fosse, parece até uma lâmpada do gênio. Eu falo pro Bernardo que é a lâmpada do gênio, que ela não espirra, né? Ele bota a bom. cabecinha pra frente e Aí vira tudo assim. bem, mas não aquela que é bisnaga. Ele tem a da bisnaguinha também, mas aí ele mesmo faz com a força da mãozinha dele, que é levinho, né? Sim, aí não tem problema. O problema é jogar o soro, jogar o líquido dentro da cavidade nasal com força. E eles instruem que a criança precisa ficar com a cabecinha para frente para não ir pro ouvido, né? Tem até uma advertência em relação a isso. A eficácia fazendo isso diminui, porque para você pingar o remédio no nariz, o ideal é que o líquido passe pela parede lateral do nariz e não pelo soalho do nariz. Se você colocar com a cabeça para frente, ele não vai atingir nada lá dentro. Então, o ideal é que esse é o método certo de pingar remédio no nariz. A pessoa deitada, cabeça em flexão pescoço, quer dizer, para trás assim, e você vai pingar do lado esquerdo, deitar a cabeça para o lado esquerdo, para o soro ele correr, a cabeça fletida, correr pela parede lateral do nariz. Aí você puxa o ar com a sua própria força e você depois assua o nariz. E não tem perigo nesse caso de ir pro ouvido? Se for forte, for forte, sim, né? Você vai lavar. Nós estamos falando de irrigar, não de fazer um jato, né? Perfeito. Bom, se você tem alguma dúvida em relação à audição, a gente está falando hoje de ouvido, audição, pode enviar para a gente. Eu sei que tem muita gente que fica com uma dúvida do tal zumbido do ouvido, também vou liberar para essa pergunta, que é uma angústia, né? Quem sofre de zumbido sabe do que eu estou falando. Acompanha a perda auditiva, né? Eu volto aí já, tá bom? Então, Vida Melhor Oficial. Lá você pode mandar a nossa perguntinha, que aí eu faço aqui já para o Dr. Edson Monteiro. Combinado? E aquele nosso momento especial, perguntas e respostas. Qual é a dúvida que a turma mais tem no consultório enquanto está com problema de ouvido? Zumbido, por exemplo. É bem prevalente. Zumbido. E zumbido nós falamos de deficiência auditiva. Tem gente perguntando. De zumbido, inclusive. Vamos ver o que é. Olha, a Cláudia Dias, ela quer saber o seguinte. Boa tarde, Cláudia. Gostaria de perguntar ao doutor sobre zumbido. Há uns 4 anos sofro de um chiado permanente. O que fazer? Então, para dormir, preciso de usar o som do ventilador para maquiar. Tem dias que está mais alto, difícil. Tem que investigar. O zumbido é muito complexo, a questão do zumbido. Pode ser por trauma, pode ser por tem que ver o audiograma, tem que ver o exame de audição.
Se acontece que ela teve uma perda naqueles agudos que eu falei, ela nem percebe porque não faz muito parte da frequência da fala. Mas são sons que o ouvido capta, sons agudos, de 80 mil Hz, né? 80 kHz, ou menos, 7 mil kHz. E aí isso aí tem uma perda dessas células lá do ouvido, e elas começam, quando recebem um estímulo... Segura um pouquinho, doutor, porque estamos com problema no seu microfone. Seu microfone parou, então a gente não está conseguindo te ouvir. Eu vou dar um recadinho e volto já já, tá bom? Só pra gente trocar esse microfone. Aí eu volto da pergunta, tá? Porque eu não sei até que ponto vocês conseguiram ouvir ou não. Mas vamos ver se agora a gente trocou o microfone, doutor? Trocou. Então vamos lá. Vou botar de volta aqui a pergunta da Cláudia Dias, se eu não me engano. É isso mesmo, eu tô com boa memória, viu? Eu falo pra vocês, tem que se cuidar pra ficar com a cabeça boa. Ela diz, boa tarde, Cláudia, eu gostaria de perguntar ao doutor sobre o zumbido. Há uns 4 anos sofre de um chiado permanente, o que fazer? Então ela disse que usa até o som do ventilador para maquiar esse... Ela usa um som ambiente para mascarar o zumbido interno, né? Tem que investigar, fazer exame de audição, ver se houve uma perda nos agudos, que é aquela frequência que eu falei, porque normalmente é isso que acontece. O ouvido troca a transformação da energia mecânica em energia elétrica som, mas vira ruído. Agora, além de ser um fato que compromete o ouvido e talvez a causa esteja relacionada à audição, à perda dela, existem outros fatores que podem levar uma pessoa a ter zumbido, como, por exemplo, diabetes? Então, o zumbido de origem no ouvido, que é nesse órgão aí, que é aquele caracolzinho que a gente viu no início do vídeo da entrevista, tem vários fatores metabólicos, hipertensão arterial, diabetes, colesterol, tem vários fatores, porque as artérias também lá do ouvido, elas podem ter problema de esclerose como qualquer artéria do corpo. Agora, você imagina a artéria do ouvido que vai irrigar esse órgão, ela é da espessura de um fio de cabelo. Então, você vê a delicadeza que ela é. Então, qualquer alteração do organismo, qualquer doença dessas do organismo, até um fator reumático, pode levar a problema do zumbido. Por isso que tem que saber qual é a causa, tem que ser muito investigado. E aí tratar a causa. Geralmente o que mais tem comumente é a questão da perda auditiva e problema circulatório, viu, Cláudio? Também. Tá vendo? E Tem aí, que tomar gente, vasodilatador. vai precisar olhar direitinho, por isso é que eu falo sempre, cuida de você, qualidade de vida sempre, tem que mudar o estilo de vida, a gente não pode mais... Poxa, eu me lembro muito, assim, de menina ter orgulho de saber que o brasileiro era feliz, que o brasileiro era saudável, que o brasileiro era magro, ia lá para fora, a gente falava, nossa, só tem obeso, a gente se cuida, e de repente a gente está lá no topo, na lista dos ansiosos, lá no topo da lista dos obesos. Vamos mudar o estilo de vida. A gente tem um país que nos dá essa possibilidade pelo próprio clima que a gente vive. Não custa nada, é de graça fazer uma caminhada numa Você praça, falou também, na volta do quarteirão. Antigamente se comia melhor, né? Comia, óbvio. Feijão, arroz, bife, ovo. Sem contar que o tamanho do prato era menor. Exatamente. Você já viu um prato de antigamente? Sim. Vocês já fizeram essa comparação? E alimento O prato processado. de hoje em dia, gente, é grande. O prato em si é grande. Experimenta fazer o seguinte, fica 3 dias diminuindo a sua alimentação cada vez mais. Faz um dia de jejum, depois começa a diminuir a alimentação. Se você reintroduzir aquele volume que você comia, você não aguenta. Pois é. Então, quer dizer, é um negócio que vai dilatando, né? Que vai... Ivete excesso de caloria. Lopretti, boa tarde. Quando a pessoa fala alto, ela tem algum problema de audição? Pode ser cultural, né? Mas... Eu sofro isso, viu? Ivete, eu fui já outro dia mesmo, não faz muito tempo não, fazer uma audiometria, porque todo mundo falava que eu falava alto demais, mas eu ouço super bem, mas é verdade. Falo alto. Isso pode ser da pessoa, cultural, né? Familiar, mas se a pessoa começa, você vê uma criança principalmente, que está falando muito alto, então precisa investigar. Às vezes é problema auditivo, às vezes é falta de atenção à criança. Então ela está chamando a atenção porque ela quer ser ouvida. Então precisa avaliar. Realmente é uma pista, mas não quer dizer que isso seja verdade absoluta, né? Perfeito. Tiago, meu ouvido produz muita cera, como posso limpar? Tem que procurar o médico. Não é para você limpar. Não é para você limpar, é o médico que tem que limpar. Tá joia. Próxima. Tenho perda bilateral, posso usar só um aparelho auditivo? Pode,
mas o ideal é que não, né? O ideal é que você tenha aparelho auditivo nos 2 ouvidos. Por quê? Porque a nossa audição é binaural. Você tendo um aparelho só, você vai ouvir bem e você não vai conseguir localizar muito melhor, se tivesse os 2 ouvidos, a fonte do som, a fonte sonora. Por isso que nós temos os 2 ouvidos. Nós conseguimos localizar de onde vem um som, porque um som de um lado chega no ouvido, o som chega no ouvido numa fase, chega no outro noutra fase. Então, nossa audição, ela tem essa questão de binaural. Por isso que a gente sabe de onde vem o som? Exatamente. Se você tiver o som só de um ouvido, você começa a ter desorientação espacial. Então, o ideal é que a pessoa faça prótese auditiva nos 2 ouvidos. Perfeito. Doutor Edson Monteiro, muito obrigada. O doutor Edson, eu disse na introdução, é um médico completo, porque assim, ele é otorrinolaringologista, mas ele trata do paciente como todo. Então, se você marcar uma consulta com ele, ele vai te pedir todos os exames, ele vai olhar como é que estão seus níveis, suas dosagens de vitaminas, de minerais, porque tudo isso faz diferença na sua qualidade de vida. Ele vai ver como é que está o seu sono, ele vai ver como é que está o seu estresse, enfim, tudo, tá? Então, se você quer um médico completo, um médico de verdade, atencioso, eu sou fã. Obrigado. Você sabe disso, né? Obrigado, viu? Eu sou fã mesmo. Você falou uma coisa na abertura que eu gostaria de deixar um alerta, já que nós estamos até num lugar bem propício para isso, essa emissora. Existem trabalhos mostrando, você falou para a gente orar pelo pessoal lá do Sul, que é muito importante, que é um sofrimento que é indescritível. Indescritível. Que está acontecendo. Uma das coisas é a oração, ela não só ajuda a gente, como ela faz uma conexão entre outras pessoas e faz com que as pessoas criem mais alento e pensem melhor em saídas. Tem trabalhos publicados mostrando que a oração aumenta em 60% o fluxo cerebral no foco no lobo frontal, que é onde a gente tem as emoções, a gente toma as decisões. Então, é uma mensagem que foi dada no início aqui do programa, acho que deve ser sempre alertado. Que bom, né? Obrigada, viu, doutor Edson Monteiro? Ele está no Instagram como dr.edsonmonteiro, Edson com N, tá? dr.edsonmonteiro. Mas você já liga para marcar uma consulta no 11 2950 2339. 11 2950 2339. Vale você passar com ele de qualquer lugar desse Brasil, porque ele é 10. Obrigada. Tudo de bom, viu? E até a próxima, doutor. Angela.